Hoje eu tenho a honra e a alegria de entrevistar ela que é uma referência para o meu trabalho. Eu sou uma grande fã do trabalho dela e de toda a história dela. Hoje eu converso com a escritora Conceição Evaristo e eu já inicio aqui, Dona Conceição, com a minha admiração, demonstrando a minha admiração e a minha felicidade e alegria por estar aqui nessa conversa, dessa vez virtual. Já deixo aqui um convite para que da próxima vez seja presencial, mas estou muito, muito feliz com o nosso encontro. Obrigada. Eu que agradeço, Joyce, agradeço a deferência do convite, agradeço a recepção. E saiba que eu gosto muito de estar falando com pessoas mais jovens do que eu, pessoas que têm idade para ser minhas filhas, minhas netas, porque tem sido muito proveitoso. Vocês me potencializam, então eu só tenho que te agradecer pela oportunidade desse encontro. Obrigada, eu fico muito, muito feliz por ouvir isso. E esse também é um dos assuntos que eu quero falar mais lá na frente da nossa conversa, né, desse interesse cada vez mais crescente dos mais jovens, né, de quem está mergulhando nesse universo da literatura e da leitura pela sua obra, né? E aí, antes, para a gente começar aqui esse bate-papo, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? E de todas essas dificuldades. A senhora conseguiu e hoje se coloca como uma grande referência para muitos, para todos os brasileiros, para todo mundo que gosta de literatura, e foi se tornando uma grande referência, trilhando um percurso de exceção. A gente sabe o quanto é difícil, né, para nós negros, para a gente publicar as nossas obras com o nosso olhar. E essa batalha por protagonismo, ela fez parte da sua trajetória desde lá do começo? Tinha esse olhar, tinha essa tentativa? Olha, Joyce, primeiro eu queria cumprimentar também quem está nos assistindo, né? Então, sejam bem-vindos todas, todes e todos. Eu, desde menina, eu queria alguma coisa, eu não sabia dizer o que era. Eu tinha o desejo, talvez, de romper com o estado de coisa. Então, talvez o sonho, talvez não, com certeza, o sonho, a curiosidade, principalmente a curiosidade, o desejo de aprender, de aprender, isso me moveu desde cedo, né? Esses desejos todos me moveram. Agora, é lógico que com o tempo também eu fui aprimorando esses desejos, definindo mais o que eu queria. Mas muita coisa na minha vida aconteceu também sem eu saber. Por exemplo, o meu reconhecimento, às vezes eu olho para trás, eu não sabia, não tinha como eu prever que um dia isso tudo iria acontecer, não. Pois eu sempre gostei de escrever, sempre, mas não sabia que um dia eu seria legitimada a partir de quem me lê como escritora. E a senhora vem de uma família numerosa, né? De Minas Gerais, uma família com muitos irmãos. Quando a senhora contou em casa para sua família que queria primeiro ser professora, né? Estudar e se formar professora, como que foi essa recepção deles e como eles agiram no sentido de te dar o respaldo que podiam, né, naquele momento, para o seu desenvolvimento nos estudos? Olha, como você está falando, eu venho de uma família, de uma casa com 9 filhos. Pois é, no primeiro, e a minha mãe, ela sempre cuidou que a gente estudasse. Pelo menos, não, mas estudar para a minha mãe era a gente terminar a 4ª série primária,
porque significava muito, né? Todo o entorno que a gente vivia, os nossos outros coleguinhas, ninguém conseguia chegar até a quarta série primária. Então, chegar à quarta série primária, ser alfabetizado, ter o diploma de grupo, né? Falava o diploma do grupo, era o que se desejava muito. E aí, quando eu terminei a quarta série primária e demonstrei desejo de estudar e passei, a primeira reação da minha mãe foi de muito medo. Foi de muito medo. E eu me lembro, inclusive, dela chorando e dizendo que ela não me queria entre os rapazinhos brancos, porque ela sabia que eu ia pisar no outro mundo. Mas qual era a lembrança que a minha mãe tinha? A lembrança que a minha mãe tinha, ela toda a vida, como domésticas, as minhas tias, era ainda o hábito dos patrões e dos filhos de patrões fazerem do quarto da empregada o local de aprendizagem sexual. Né? A minha mãe, ela conheceu isso de patrão, de filhos, empurrando o quarto da empregada. Então, o conceito que a minha mãe tinha, a experiência que ela tinha, é que isso seria nefasto para mim, que eu ia entrar em contato com rapazinhos brancos. E aí eu me lembro que eu conversei com ela e coisa e tal, e eu falei, não, mãe, não tem, eu não sou boba e coisa e tal. Então, essa foi a primeira reação dela. Quando ela viu que era muito prazeroso para mim, que era aquilo que eu queria, então ela já tanto é que no ginásio ainda, quando eu parei de estudar, ela mesmo correu atrás de bolsa de estudo para mim. Então a minha família, minhas irmãs também sempre criaram essa cumplicidade. O fato de eu estudar, financeiramente, eu ajudava menos dentro de casa, porque as minhas irmãs, desde cedo, foram trabalhar em casa de família. Uhum. Eu trabalhava, mas assim, trabalhava uns tempos, saía, fazia uma limpeza, fazia outra. E minhas irmãs não, tinham de contar mesmo com isso, né? Então, foi muito importante essa cumplicidade desenvolvida em casa. E, ao mesmo tempo, tinha uma expectativa, porque eu estava estudando, então, um dia também eu teria oportunidade de ajudar a família, né? Então, tinha esse investimento também, essa expectativa. O receio e essa idealização, né, de uma possibilidade melhor. E aí, esse poder narrativo, descritivo da sua obra encanta a todos e eu acho que certamente faz com que esses fãs sejam tão numerosos, né, em relação à sua obra. Como foi que a senhora descobriu essa potência na sua escrita, na sua habilidade de escrever, na sua habilidade de olhar e narrar e descrever de forma tão diferente o cotidiano, né? Olha, eu sempre digo, na verdade, quem legitima o texto da gente, quem nos ajuda a descobrir a potência do texto é quem nos lê. Então, à medida que eu fui ganhando leitoras e vi que essas leitores, e vi que as pessoas ficavam convocadas com o meu texto, eu fui acreditando mais na minha potência criativa. Mas eu me lembro que quando eu terminei o primário, eu ganhei um prêmio de redação. Eu me lembro que o título da redação era até Porque eu me orgulho de ser brasileira. Era um momento que a educação era muito voltada para... Eu estou falando dos anos 50, tá, Joyce? Era um momento que a educação estava voltada para desenvolver um ufanismo nos brasileiros. Então, a gente tinha muita leitura nesse sentido, aí eu faço essa redação e passei. Agora, o que vai me colocar mais segura na escrita é quando eu publico com o Grupo Quilomboje, né, já em 1990.
Então, a recepção que eu tive dentro do próprio grupo, tive dentro do movimento social, dentro do movimento social negro, do movimento de mulheres. Então, eu falo que essa recepção legitimou a minha escrita, me fez acreditar que o meu texto tinha um significado. Então, a experiência, a prática, né, da escrita, esse sentir o retorno dessa recepção do leitor, que a gente pode entender que foi amadurecendo, né, Sim, essa sim. a sua obra. E são 7 livros, né? Em cada uma dessas publicações, eu imagino que os desafios eram diferentes, por se tratar de momentos diferentes também, né? Então, a gente pode entender dessa forma também, né, que a cada publicação era um passo adiante nesse amadurecimento, com histórias diferentes, né? Até do ato de escrever os livros, não das histórias propriamente ditas, mas os momentos. Sim, eu me lembro que quando eu publiquei com o Quilomboje, né, que é o grupo aí de São Paulo de literatura, um grupo de autores e de autoras negras, foi uma surpresa muito grande, porque eu mandei o texto e não esperava que o texto fosse aceito. Foi aceito, foi em Cadernos Negros 13. E um dia chega uma professora na minha casa, que já tinha lido os meus textos e acompanhava o Quilomboje, e ela falou comigo: Conceição, não é hora de você publicar sozinha? E eu já tinha 2 romances escritos, O Becos da Memória e Poncia Vicêncio. Aí eu já tinha tentado O Becos da Memória, não tinha conseguido publicar, em 88, não tinha conseguido publicar, e eu resolvi publicar Poncia Vicêncio, que foi um livro que eu paguei. Eu publiquei com uma editora Amasa, de Belo Horizonte, uma editora também voltada para a autoria negra. Naquele momento também Masa era uma editora que estava se afirmando, então eu paguei para publicar Poncia Vicêncio. O segundo livro, que já saiu com Becos da Memória, já saiu por essa editora, a editora já bancou tudo. Então, ao longo do tempo, essa possibilidade de publicação, ela vai mudando, né? Eu hoje tenho quase certeza que, se eu mandar um livro para uma editora grande, essa editora publicaria. Mas é um trabalho que a gente vai construindo ao longo do tempo, né, Joyce? E cada livro, eu me lembro que quando eu publiquei esse livro aqui, História de Leves Enganos e Parecença, eu tive muito receio. Acho que cada livro que a gente publica, a gente fica numa expectativa. Será que o público leitor vai gostar? Então, acho que cada livro é uma história também, é uma expectativa. Acho que a vida inteira, assim, você pode escrever 1000 livros. Que não passa. Eu acho que não passa. Porque eu sou uma escritora iniciante, né? Publiquei aí a minha primeira obra, O Chica da Silva, depois publiquei mais um livro, mas essa expectativa, né, em relação a essa recepção, e eu diria que hoje, com um diferencial, que é essa crise no mercado editorial, né, essa pressão que aí a senhora sabe muito bem e muito melhor sobre o próximo livro ir muito melhor do que o anterior, que eu imagino que seja uma outra preocupação, não, que recai nos escritores, e todo esse cenário atual em relação ao mercado do livro, não? Vendas, preço do livro no Brasil, formação de novos leitores, o fechamento de muitas livrarias não grandes. Como que a senhora vê esse momento de hoje, então, do livro e o publicar hoje no Brasil, em 2021?
Ô, Joyce, engraçado que, por incrível que pareça, apesar de todas essas dificuldades, eu vou falar muito no que diz respeito à autoria negra, né? Que é isso que eu conheço bem de perto. Mas nunca autores negros, homens e mulheres, publicaram tanto como estão publicando agora. Então, apesar de tudo, eu acho que a gente criou uma potência, ou talvez, Joyce, a gente já está tão acostumado a lidar com as dificuldades que a gente cria mecanismo para escapar a essas dificuldades. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito, eu acho que para quem quer experimentar esse campo da publicação, é você publicar em antologia, porque a antologia acaba, você vem com outros autores, e se é uma antologia igual Cadernos Negros, que os gastos são divididos, então sai mais razoável, mais possível para cada um dos autores, né? E se é antologia também, a própria editora, por exemplo, a Malê já tem publicado antologia, e aí ela traz vários escritores e escritoras. As editoras pequenas, se você for perceber, por exemplo, agora no Prêmio Jabuti, aliás, o penúltimo Prêmio Jabuti também trouxe editoras pequenas. Então, essas editoras pequenas, e às vezes bem pequenas, elas têm encontrado estratégias de sobrevivência no mercado livreiro, né? Então, apesar dessas dificuldades, você vê esse ano, aqui no Brasil, os prêmios literários, essa autoria negra conseguiu sobressair. Você vê o Jabuti com o Jefferson Tenório, o Prêmio Cidade de São Paulo com Edmilson Pereira de Almeida. Então, eu não sei como a gente faz milagre, apesar de tudo. Talvez é pela nossa teimosia, né? É, e é um momento muito diferente, com certeza, né, para os escritores negros, um momento inédito, depois de muita tentativa para que a gente fosse publicado, realmente a gente nunca viu tantos escritores negros publicando, né? É uma conquista e um eu momento acho muito especial. também que tem um público leitor hoje que pede, né, que pede tanto o público leitor negro também, como outro público que não é necessariamente negro, mas confia que essa literatura possa estar realmente inovando. E parece que está, né, Joyce? Parece Porque que tem está. o nosso interesse, Dona Conceição, em ouvir as nossas histórias pelos nossos, e esse interesse geral que a senhora pontuou aqui, das pessoas estarem com os olhos mais voltados para a nossa forma de contar, né? De contar as nossas vivências. E aí, quando a gente fala, né, em Carolina Maria de Jesus, quando a gente fala na potência de Conceição Evaristo, a gente fala dessa potência negra de nos descrever e descrever a nossa forma de contar o mundo. E, nesse sentido, a escrita negra, ela sempre será diferente da escrita de outros, né? De brancos. Sim, Joyce, e se você me permite, eu gostaria de, nesse sentido, afirmar essa diferença de escrita a partir do teu próprio livro, da Chica da Silva. Chica da Silva, O Romance de uma Vida, né? O que nós percebemos, já tem um tempo aí que eu não me lembro quando, deve ter uns 4 ou 5 anos, que eu escrevi um artigo crítico a partir de um livro que você seria interessante, talvez você até já conheça, Chica da Silva, Mulher que Inventou o Mar. É um livro pequenininho, bem pequeno, de Lia Vieira,
ilustrado por Ileia Lia Vieira, ilustrado por Ileia Ferraz, que é uma artista, que é também atriz e é uma artista plástica negra, né? E o que eu observei nesse livro, como observei no seu... Observei bem também. O nosso público está ávido por ouvir a história, as nossas histórias, a partir de outra perspectiva. Por exemplo, o que você faz com Chica da Silva, você conta a história de Chica da Silva já numa perspectiva bem diferente, por exemplo, do filme de Cacá Diegues, do próprio livro de Paulo Amador, Rei Branco, Rainha Negra, é uma outra perspectiva. A sua perspectiva ela está mais próxima, inclusive, da perspectiva desse livro que eu estou te falando, de Lia Vieira. Só que o de Lia Vieira seria mais infanto-juvenil. Então, nós apresentamos uma outra narrativa, porque a gente fala assim, é preciso criar outras narrativas, mas você não cria outras narrativas se você também não criar outros imaginários. Sim. E você imagina a Chica da Silva totalmente diferente do que uma Chica da Silva que está imaginada aí. Então, esses novos imaginários, essas novas narrativas, segundo a nossa perspectiva, cria uma curiosidade no leitor. Entende? E eu acho que a gente tem feito isso. Né? Você faz isso, quer dizer, quando você traz uma Chica da Silva que rompe com todos os estereótipos, não é uma mulher puramente sexualizada, né? Igual o que se apresenta, por aí você traz uma Chica da Silva humana. Outra coisa muito bonita que você e Lia fazem também é trazer Chica da Silva na possibilidade de viver uma relação romântica. Né? Isso é muito interessante, porque o que a gente pensa de Chica da Silva é aquela mulher que só vivia a potencialidade do sexo. Né? Não, vem uma Chica da Silva humana, uma Chica da Silva mãe, que isso é muito importante. Exato. As mulheres negras elas não aparecem como mãe Quando elas aparecem como mãe, não é como mãe da sua própria prole na literatura brasileira. Então, esse novo modo de contar as histórias, esse novo imaginário, porque é o novo imaginário que vai possibilitar uma nova narrativa. Você imaginou uma outra Chica, apesar de ter uma pesquisa histórica aqui, mas você imaginou uma outra Chica, né? Então, eu acho que a gente o nosso texto traz, né, uma nova imaginação, e aí tem uma pesquisadora de São Paulo que eu gosto muito, uma menina muito nova também, Fernanda Miranda. A gente tem falado muito também do direito de significar. Nós significamos o nosso texto segundo a nossa perspectiva. Quem dá sentido ao nosso texto somos nós. Entende? E acho que isso seduz, convoca o leitor. E mais do que isso também, nós trazemos esses personagens humanizados. Né? O que você faz? Você humaniza Chica da Silva. Né? A morte de Chica da Silva é uma das coisas que me tocou tanto nesse livro, porque apresenta uma Chica da Silva que morreu na solidão, que morreu abandonada pelo João Fernandes. Aqui não, você tem uma Chica que morre só, mas uma Chica que revisa toda a vida dela e que morre apaziguada, apesar da solidão, né? Apesar da ausência que ela sente, mas ela morre apaziguada. É uma mulher que se realizou. Sim, apesar da dor da perda, né? De ter apesar da dor da perda, aquela dor da perda. Entende?
Então, eu acho que essa humanização dos personagens, nós estamos numa outra ponta. E é isso que a gente quer ler, e é isso que a gente precisa de ler. A primeira, obrigada pelas palavras, né, citar momentos tão preciosos e percepções tão preciosas, né, para mim, né, sobre o livro. Obrigada. E essa ideia de mudança de imaginário social é algo que eu sempre digo, né? A gente precisa trazer a nossa forma de entender essa mudança, né? Registrando e escrevendo, e possibilitar que outros tenham acesso à nossa forma de entender, né? E de recontar e de fazer com que outros tenham acesso àquilo que tocou mais profundamente a nossa essência, né? Que nunca foi relatado, né? Ou que poucas vezes foram relatadas. E acho que é isso que faz nos traz até esse momento, eu diria, não sei se a senhora vê dessa forma, mas nesse momento de mais escritores negros, né, surgindo e consolidando carreiras e atraindo os olhares e a atenção dos leitores por isso, por essa proposta de levá-los até essa mudança de imaginário social. É isso. Eu acho que é por aí. E aí, ouvindo, né, a senhora falar sobre a literatura negra, o que a senhora diria para os novos autores, para as novas escritoras, que com dificuldade trilham aí esse caminho que a senhora já mencionou muito bem, na intenção de publicar mais? O que a senhora diria para nós, para eles, para os meus colegas, para nós? Olha, eu sempre digo, né, o movimento feminista, e eu vou falar sempre muito pensando nas mulheres, né? O movimento feminista, num dado momento, afirmava, ou afirma com muita veemência, que escrever é um ato político, né? As mulheres, quando elas descobrem, ou quando elas apresentam, né, essa potência da escrita, então elas defendem com unhas e dentes, né, que escrever é um ato político, até então, porque a escrita do homem sempre foi mais valorizada. E eu tenho dito que para nós, mulheres negras, e para autores negros também, mas quando eu falei isso, primeiramente, foi muito pensando em nós, mulheres negras, não só escrever é um ato político, como publicar é um ato político. Entende? Eu acho que a gente deve se comprometer, buscar essa possibilidade de publicação. Como eu falei com você, a publicação em antologia também, ela te dá a oportunidade, porque você está em conjunto, divide os custos, então publicar também tem que ser uma luta nossa. Agora, eu também penso muito que a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com a literatura, né, Joyce? E a literatura é a arte da palavra. Sim. Então, assim, como o artista, para interpretar, ele treina, ele decora o texto, ele fica horas e horas trabalhando o texto que ele tem que interpretar. O músico fica horas e horas treinando. A pessoa que dança também, né, exercita muito o corpo, né? Isso. Escrever também é isso. Uhum. Né? Escrever exige concentração, exige você ler, porque ler também o outro, eu acho que cada leitura te provoca um texto, né? Que pode ser um texto em confronto, pode ser um texto em concordância, mas ler também te fomenta, né? Você lê uma história que você pensa,
Gente, mas o personagem poderia ser de outra forma. Aí você cria esse personagem, você recria esse personagem de outra forma. Então, e ter a paixão pela escrita, igual tinha Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela tinha pulsão da escrita. Carolina, ela se salvava pela escrita, né? Ela é uma apaixonada, né? Isso fica Apaixonada. muito Então, claro na obra dela. então você tem que ter essa paixão, você tem que ter, independente de pensar se vai ser lucro ou não. Acho que no primeiro momento a gente tem que pensar na escrita. Agora, o que vai acontecer depois é uma outra história. Mas o primeiro compromisso realmente é você gostar de escrever, você se sentir bem, né? Ser a sua zona de conforto, né? A sua zona de conforto é o que te liberta, né? Eu falo mesmo, a escrita para mim é o que me impede de adoecer. Isso desde nova. Eu acho que se eu não escrevesse, eu não aguentaria o mundo, eu não suportaria.